Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que os Verdes gostariam que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo fizessem em cada Conselho Europeu era que fosse lá retratar aquela que é a realidade concreta do país. Era isso que se impunha. Que, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro chegasse ao Conselho Europeu e dissesse: no meu país os níveis de desemprego atingiram níveis absolutamente insustentáveis. Ou que chegasse, por exemplo, ao Conselho Europeu dizendo que no meu país cerca de 30% dos idosos deixaram de comprar remédios e de aceder a consultas porque já não têm capacidade económica para o fazer. E teria muitos outros exemplos de desgraça social para dar no Conselho Europeu, Sr. Primeiro-Ministro. Mas eu desconfio que o Sr. Primeiro-Ministro chegará ao Conselho Europeu sorridente e que diga lá aos seus colegas que isto em Portugal está tudo a correr magnificamente bem, que aumentaram brutalmente os impostos sobre o salário, que a receita até subiu. Isto é fantástico, Sr. Primeiro-Ministro. Não vai certamente dizer à custa do quê e de quem, porque lá eventualmente não fazem esse tipo de reflexão. Olharão para gráficos, olharão para números e não acederão concretamente a soluções concretas para a vida das pessoas, que na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, em política é aquilo que verdadeiramente interessa. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria relembrar sobre o desemprego jovem, que curiosamente os Verdes apresentaram aqui há poucos dias na Assembleia da República um projeto com 15 medidas para o combate ao desemprego jovem. Curiosamente, a maioria parlamentar chumbou todos os pontos que se relacionavam com a dinâmica da economia. E não é possível combater o desemprego, seja ele jovem ou não, ou juvenil ou não, sem relançar a economia. Relançar a economia é a verdadeira solução para o combate ao desemprego. Todos sabemos disso, Sr. Primeiro-Ministro. Mas essa não é, de facto, a lógica por parte do Governo. Agora diz o Governo assim: mas nós não nos abstemos de intervir sobre a economia e até lançamos algum financiamento à economia por via, designadamente, de algum crédito às empresas, que nunca chega àquilo que chega aos bancos, claro, mas de algum crédito às empresas. E os Verdes costumam usar esta imagem que eu creio que é elucidativa, Sr. Primeiro-Ministro. Dar crédito às empresas significa, eventualmente, pôr-lhes um prato em cima da mesa. Agora, o que eu pergunto é: o prato alimenta alguém? Não, porque se o prato não contiver alimentos, ninguém se alimenta daquele prato. Às vezes até é mais eficaz pôr alimento na mão, Sr. Primeiro-Ministro. Agora, alimento é preciso, e o alimento para a economia e para as empresas é a dinâmica do mercado, é a procura interna, é o pôr o mercado interno a mexer. E para isso, Sr. Primeiro-Ministro, é óbvio que a desvalorização salarial vai exatamente no sentido oposto àquele que era fundamental. Sr. Primeiro-Ministro, de facto, ninguém se alimenta desta política hedionda do Governo. Ninguém se vai conseguir alimentar desta política hedionda da União Europeia. E enquanto a União Europeia e o Governo português estiverem de costas voltadas para aquela que é a vida concreta das pessoas e a dignidade dos povos, está tudo estragado. Muito obrigada.